Sou eu com 11 anos de idade, segurando a bandeira do Che Guevara com minha família, meus pais. Isso aqui é você? Sou eu, com 11 anos, já um soldado da Revolução Socialista. Porque lá eles diziam pra nós, nos acampamentos, que eles eram Moisés que estavam nos guiando à Terra Prometida. E eles, de alguma forma, conseguiam dizer pra mim que Che Guevara é o Messias tal qual Jesus. Perceba que os dois lutavam pelas mesmas causas. E eu me lembro do sentimento no meu coração, olhando pra aquele policial e dizendo assim: se o militante mandar, hoje eu vou matar esse policial. Ou eu vou morrer, porque afinal Você tava pensando isso? Pensando que eu sou um soldado da Revolução Socialista. Che Guevara morreu porque eu não vou morrer. O meu sonho era invadir uma fazenda, Tá. matar um animal, uma vaca, tirar apenas um quarto dela, fazer um churrasco no meio da fazenda e deixar o resto lá pros urubus, as traças. Pra provar assim, essa era uma espécie de vitória, como você pegasse um souvenir e dissesse: aqui eu estabeleci uma vitória. Caraca, é tipo meio que um ato profético. Tem assim. matérias aí dizendo, podem Pô, provar. é muito louco esse negócio, cara. Let's go! Fala galera, Theo Hayashi aqui e hoje tem um episódio fresquinho pra você, segunda-feira. Temos aqui no nosso podcast do Theo, a gente falando aqui sempre de liderança, cosmovisão bíblica, a gente tá falando sobre o reino de Deus, falando aqui sobre mover sobrenatural. Você que é novo aqui com a gente, seja bem-vindo e já aproveita aí, dá um like, dá um subscribe aí pra gente. Você que tá aqui já toda segunda-feira com a gente, que bom que você voltou. A gente tem observado, tem muita gente assistindo o conteúdo, mas ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreva lá rapidinho para a gente poder então tá direcionando para você mais e mais conteúdo. Bom, pessoal, sem mais delonga, esse episódio é um episódio especial. Eu tô aqui com um convidado e daqui a pouco a gente vai conhecer a história desse meu convidado, mas eu tenho certeza que vai ser uma história que vai te inspirar e também te esclarecer muita coisa. Eu tô conhecendo ele agora, na verdade, e eu quero que você me ajude a dar as boas-vindas para Pedro Ponce. Galera do estúdio, uma salva de palmas pro Pedro. É isso aí. Pedro, seja bem-vindo ao nosso podcast Theo Hayashi. Que alegria ter você aqui com a gente. Esse podcast a gente fala de liderança, a gente fala sobre o reino de Deus. E eu acho que uma das coisas que a gente fala bastante é sobre cosmovisão bíblica. E eu acho que uma das coisas que eu gostaria é escutar também como a cosmovisão bíblica te libertou. Então, se a gente puder começar do começo, que acho que é um bom lugar para começar, fala pra gente, Pedro, quem é Pedro Ponce? Amém. Cara, primeiramente quero louvar a Deus por estar aqui. Acho que é cumprimento de promessa do Senhor que diz que eu estaria entre os príncipes, né? Eu tenho muito respeito pela liderança, pela autoridade que o Senhor deu ao Senhor, a Júnia, a todo o ministério Zion. Glória a Deus. É uma igreja que influencia a nossa geração. Sim. É uma igreja, enfim, dentre tantas características, eu acho que a ética, né? O zelo pela palavra do Senhor. Enfim, estou muito feliz. Trouxe um presente para você, um livro. Obrigado. A Face Oculta do MST. Olha só, pessoal. A Face Oculta do MST. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Como sobrevivi aos campos de doutrinação. Uau, que forte isso aqui. Muito forte, muito pesado. Eu tô curioso para saber como que... Aqui, ó, já um spoiler. Sou eu com 11 anos de idade, segurando a bandeira do Che Guevara com minha família, meus pais. Isso aqui é você? Sou eu, com 11 anos, já um soldado da Revolução Socialista. Segurando a bandeira do Che Guevara. Eu tenho uma história interessante sobre um moletom que eu tive do Che Guevara. Mas depois de conversa aqui. Legal. Que coisa doida, cara. Meu Deus. Então, Pedro, muito obrigado pelo presente. Bom, já que a gente tá fazendo isso aqui, deixa eu te dar o meu presente aqui. Eu sempre ponho aqui o gatilho. A gente fala aqui sobre você ser um gatilho despertando o poder explosivo de uma geração. Amém. Pedro, você é um gatilho para nossa geração. Eu creio. E eu não consegui ainda escrever a dedicatória, mas depois eu vou escrever Daqui a antes pouco de o senhor faz. terminar aí. Pedro, me conta aí, cara, você é de onde, cara? E como é que você se envolveu com o MST? Você tá com 11 anos na foto. Pastor, eu me tornei figura pública a partir de 2022, quando a minha história se tornou pública e viralizou nas redes sociais, quando eu comecei a fazer denúncias ao Movimento Sem Terra e explicar o que acontece nos bastidores. Comecei a contar toda a experiência de quase uma década de doutrinação que eu vivi nos acampamentos do MST. E eu já vou começar da principal pergunta, né? Como você foi para lá? E assim, a minha vida, antes de mais nada, é uma vida comum de uma pessoa pobre no Brasil. Pai alcoólatra, violento, 3 filhos para criar, e minha mãe, uma mulher também muito simples, na época desempregada, meu pai desempregado, do interior do Mato Grosso, um vilarejo, uma cidade de menos de 5 mil habitantes.
Caramba. chamado São Pedro da Cipa. Eu nasci em Jaciara, no Mato Grosso. Pra quem que nem eu, que não sou muito familiarizado com Mato Grosso, o único lugar que eu já fui no Mato Grosso foi Cuiabá. Qual que é a É a distância? capital. Qual que é a distância? É ali, é próximo de Cuiabá. Tá. Tem Cuiabá, tem as cidades adjacentes ali, tem Jaciara, que é uma cidade pequena também, e São Pedro da Cipa, que é um município, um vilarejo ali, não tinha hospital, e eu nasci em Jaciara. Uau. E devido a essa pobreza, e aí eu preciso enfatizar que não é apenas pobreza, é Tá. realmente uma miséria. O que é a diferença da pobreza para a miséria? Uma pessoa pobre, ela está lutando para pagar a conta. O miserável, ele está com a energia cortada, os pais desempregados, o pai alcoólatra, viciado, gasta Caramba. o que pega em jogos, a família desestruturada e dependendo da ajuda de alguém. Nossa. Dependendo para não passar fome. Essa era a minha condição. E já entra um primeiro ponto. Então, quer dizer, isso aqui, só pra eu entender, isso aqui Sim. não é favela, isso aqui é roça, ou onde que é? Roça, interior. Roça, interior, Isso. campo. Campo, meu Tá. avô tinha um sítiozinho lá onde a gente de vez em quando ia ao final de semana para ter uma comida melhor, para ter um amparo Caramba. melhor. Aham. Os familiares ali tentando ajudar. O meu pai, muito problemático, quantas vezes... É traumático falar, mas eu, por muitas vezes, dormi com o meu pai com o facão e o martelo debaixo da cama, ele dizendo que ia matar minha mãe naquela madrugada. Que isso? Então, uma criança completamente Alcoólatra. traumatizada, alcoólatra, violento, e todas as estatísticas para eu entrar para um cenário, uma estatística de criminoso. Nossa. E nesse tempo, o Estado nos abandonou, o município nos abandonou, os políticos, nós éramos invisíveis aos olhos do poder público, Sim. mas quem nos amparou foi uma igreja da Assembleia de Deus. Uau. A minha mãe encontrou a Cristo, então ela nos levava ainda pequenos à igreja, eu com 8 anos de idade, e a igreja foi para nós esse lugar de amparo social. Eu não passei fome por conta do projeto Da social da igreja. Assembleia de Deus, que quando percebia que a coisa apertava, ia lá o diácono, levava uma cesta básica. Eu comecei a ter amparo psicológico, dentre tantos traumas que eu tive, na escola dominical. Meu Então Deus. eu começo a receber ali princípios e valores. Cara, eu sempre falo não querendo te cortar, mas Sim. sempre falo com meu amigo Davi Lago, né? A gente fala, a igreja é tão poderosa, É muito poderoso. porque a igreja chega aonde o Estado não chega. E você é prova viva disso. E dentre as minhas denúncias, muita gente não compreende, porque até é um fenômeno recente, as pessoas têm tentado compreender. Mas o que eu digo é o seguinte, a grande diferença entre o movimento cristão, as igrejas cristãs e os movimentos da esquerda é que a esquerda ela sabe muito bem identificar os problemas da sociedade. Ninguém discorda que o movimento esquerda consegue identificar onde está Sim. o pobre, onde está o preconceito, onde Sim. está talvez o racismo. Aham. Mas o remédio que eles oferecem é pior que a doença e pode matar o paciente. Então, a Caramba, esquerda... Agora, isso aí é uma afirmação forte. Você tá falando que o remédio é pior do que a doença. Exato, é assim, eles usam a pauta para crescer politicamente, Perpetual, cara. perpetuar e ascender pessoas à política, mas eles nunca têm a intenção real, o projeto real é impossível de dar certo e resolver o problema da sociedade, porque eles não têm a coisa mais importante, que são os princípios e valores cristãos. Exato. É impossível você fazer a verdadeira caridade sem ter como base uma filosofia cristã, uma cosmovisão que te permita amar o outro acima de todas as coisas e exercer graça e misericórdia. Porque, e aí a gente Até pode... porque só a verdade vai libertar. Exato. E a verdade tem nome. A gente poderia entrar aqui em assuntos que eu sei que o podcast não é tão longo, então... Mas, por exemplo, uma palavra maldita hoje que a esquerda prega e muitos cristãos acabam abraçando é a justiça social. E eu explico, não existe justiça social. Ou existe a graça e a misericórdia de Cristo, que faz com que você ame e ajude uma pessoa apesar dela não merecer. Porque, por exemplo, a pobreza. Quais são as causas da pobreza? Podem ser muitas. Pode ser uma pessoa que é consumista e, portanto, é pobre, porque não tem, enfim, controle, não tem domínio próprio. Pode ser uma pessoa que faz má gestão financeira e, por isso, é pobre. Ou seja, ela até ganha um recurso bom, mas ela é pobre porque ela não sabe fazer gestão. Tem também a causa da pobreza, que é, enfim, a preguiça. Sim. O ser humano, com o pecado, ele é preguiçoso. Muitas pessoas não querem trabalhar o tanto que deve para sustentar a sua casa, a sua família. E quando a esquerda vai lá ajudar essa pessoa, ele está dizendo o seguinte, eu vou lá fazer justiça. Mas a justiça, se fosse feita em determinadas situações, seria deixar a pessoa como ela está. Porque é injusto tirar de uma pessoa que trabalhou muito para Sim. entregar uma pessoa que não quer trabalhar. Uau. Isso seria justiça. Agora, quando o cristão ele tem para oferecer, quando ele constrói, prospera, ele não vai lá exercer justiça. Ele vai lá dizer o seguinte, eu não merecia,
Cristo me perdoou, me salvou. Sim. Você também talvez não mereça, mas eu vou te ajudar a si mesmo. Sim. Mesmo sabendo que você está nessa condição por muitos outros fatores, que não somente a falta de oportunidade, que também é real, que também existe. Mas eu vou porque é isso que Cristo me ensina a fazer. E aí, impactado por essa misericórdia, porque o amor constrange, a palavra de Deus diz, a pessoa também vai receber mais do que ajuda. Ela vai receber princípios e valores. Olha, eu quero pagar a faculdade do teu filho. Olha, eu quero te ajudar na tua educação. Olha, eu quero te dar uma oportunidade de trabalhar comigo. Sim. Então, o evangelho, ele é a resposta certa. Sim. A esquerda não é a resposta certa nesse sentido, porque ela diz que a pessoa está pobre porque ela é vítima. Então, Pedro, bom, eu sei que a gente tem um tempo aqui, só que a gente vai deixar fluir. Sim. Então você fica super à vontade, entra nos temas que você acha que você tem que entrar. Eu tô curioso para saber como é que você foi para lá. Então você tá num cenário onde teu pai tá naquela situação, você tá, pô, você cresceu, Vulnerável. você cresceu totalmente num lar disfuncional, de Sim. abuso. E como é que a igreja chega lá, Assembleia de Deus, dá esse amparo e depois, mas mesmo depois da igreja, você acaba lá, o que acontece? Não tem como falar disso sem falar um pouco sobre antropologia. Em que sentido? Eu sou uma criança de 8 anos. Sim. Eu começo a trabalhar com essa idade. De 8 para 9 anos eu trabalhava. Você trabalhava na roça? Eu trabalhava vendendo coisas na rua, tipo salgado, Certo. geladinho. E também trabalhei numa fábrica de bambu aos 9 anos, com maçarico de fogo, ajudando ali. Pegava R$ 40 de salário e entregava nas mãos da minha mãe e dizia, é seu. E por meses a minha casa foi Uau. sustentada com o meu salário. Minha mãe dizia isso, olha, a gente estava sem dinheiro, mas aquele salarinho que você trouxe ajudou a gente a comer. Que forte. Só que na igreja, e aí entra a questão da espiritualidade. Na igreja eu tinha amparo social, cesta Sim. básica, ajuda financeira. Sim. Eu tinha amparo psicológico. Sim. Todo o líder de crianças, era um pai pra mim. Ele exercia a paternidade Sim. sobre mim, dizendo, olha, talvez você não recebeu o amor, carinho do seu pai, mas eu tô aqui te abraçando, tô pagando pra você o uniforme do Congresso das Crianças, soldadinho de Cristo, que você não tem condição de comprar. Você recebe esse amparo psicológico. E você recebe o amparo espiritual. Na escola dominical eu recebia princípios e valores. Aprendi a história de Davi, a história de Moisés. E aquilo projeta no meu imaginário uma cosmovisão. Certo. Quando meus pais ainda com dificuldade financeira, eles migram para o Mato Grosso do Sul, Tá. eu já estou ali com quase 11 anos de idade, certo? A situação é a mesma. Minha mãe, assim que chega na cidade, procura a primeira igreja da Assembleia de Deus para congregar, Sim. por conta da sua fé e também pelo amparo social, essa rede de apoio. Só que o ano, pastor, é 2003. Tá. Quem é que está chegando ao poder nesse ano? Lula. Qual é a promessa do Lula? É. Ser o pai dos pobres. Agora é o analfabeto que chegou na presidência, Exato. é Finalmente. o metalúrgico. Finalmente o pobre vai ter vez. Aham. O MST nesse tempo já existe há 20 anos. O que ele faz? Ele faz... Porque começa na década de 80, né? Sim, a primeira invasão do MST em 79, ele é fundado Tá. oficialmente em 84. Stedley. Sim, João Pedro Stedley. Ele foi o fundador. Ele foi o fundador. E aí, gente, Tá. não vai dar tempo de entrar nisso aqui, mas só vou deixar um gatilho pra vocês. O Movimento Sem Terra começou como um movimento cristão. Ah, bom, mas a gente tem tempo. Vamos É. conversar sobre isso Vamos aí. falar sobre isso aí. Ó. A primeira invasão de terra no Brasil, feita pelo João Pedro Stedley. O primeiro ato da invasão da Fazenda Macalli no Rio Grande do Sul foi uma cruz e um padre da Teologia da Libertação rezando uma missa. Olha só. Então você tem desde lá de trás a teologia da libertação, que influencia um movimento sem terra, e também você tem a versão, para quem não sabe, a versão evangélica da teologia da libertação seria a missão integral, né? A teologia da Exato. missão integral. Então, quer dizer, o Stedley, ele era a teologia da libertação. Ele era um marxista, revolucionário, sindicalista. Leonardo Boff está no meio desse rolo todo. No meio desse rolo todo. É uma longa história. Vem desde a Guerra Fria, quando a União Soviética quer destruir o capitalismo, e para isso ele descobre que não dá para ser inimigo do cristianismo. Ele tem que se infiltrar. Sim. Então ele se infiltra O na Igreja marxismo Católica. cultural. Aham. Exato, se infiltra na Igreja Católica, criam a falsa teologia da libertação. No Concílio Vaticano II, eles fazem o Pacto das Catacumbas. Um desses homens que faz o pacto é o Dom Helder Câmara, que Sim. funda a CNBB. A CNBB ajuda a fundar o PT e ajuda a fundar o MST. Nossa, não sabia dessa influência da CNBB com o PT. Quem levantou o Lula no Brasil foram as SEBs, as comunidades eclesiais de base, que eram as células que nós fazemos hoje Sim. nas igrejas, os discipulados, só que células católicas. Uhum. E eles politizaram todas essas células e aparelharam para a fundação de um partido que chegou ao poder em 2003. Que coisa doida. Então você tá lá em Mato Grosso do Sul, tua Sul. mãe... Bom, você saiu do Mato Grosso, foi pro Mato Grosso do Sul, tua mãe foi procurar uma igreja. Foi procurar uma igreja pelo amparo social, Sim. pela fé.
e a gente se aproxima de novo. E lembrando, nesse período todo aí, eu tô recebendo palavras de Deus, de que eu seria... E você tem o quê? 8 anos? Não. Eu já tenho 11. 11 anos, tá. Eu me entendo por gente dos 8 aos 11, né? Tá Então bom. eu lembro muito dessa parte da minha vida. E eu tô, tanto em Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, o Senhor sempre usava pessoas para ministrar palavras sobre a minha vida, Certo. de que Deus me colocaria para falar a multidões, de que eu sentaria entre os príncipes, de que eu sentaria à mesa do rei, de que eu seria um profeta para as nações, enfim. Isso tudo vai me impactando e moldando a minha visão de mundo. Eu já me entendo por gente, eu já sei o que é o certo, o errado, eu já tenho referenciais para a minha vida. Só que a condição financeira da minha família continua a mesma. Meu pai continuou desempregado, minha mãe também. E aqui e acolá fazendo algum trabalho para tentar sobreviver. Quase à beira do abismo, sempre quase passando fome, sempre não sabendo o que vai acontecer no outro dia. Caramba. Sempre dependendo da ajuda de um parente. Nesse período, o Lula chega ao poder, o MST vai para a periferia, a gente morava numa igreja, congregava na igreja de periferia. Os irmãos da igreja ali comunicando, olha, agora que o Lula chegou ao poder, vai ter uma reunião de um movimento chamado MST e eles dizem que o Lula, daqui a 2 meses, já vai entregar a terra pro pobre. Então vamos lá nessa reunião. Isso dentro da Assembleia de Deus? É nos bastidores ali da igreja, o irmão Nossa. pobre junto com outro que comunica, Sim, que é o nosso ciclo de amizade, basicamente era igreja, não tinha fora disso. Então minha mãe fica sabendo dessa reunião. Ela vai nessa reunião já dentro de um acampamento e aí não tem como falar disso sem falar de uma questão espiritual. Minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma missionária. Mesmo uma pessoa semi-analfabeta, minha mãe estudou até, acho que 6ª série, e com toda a simplicidade e pobreza, ela é uma mulher que tem muito discernimento. Sim. E ela teve um sonho, e ela sonhou que ela acordava e quando ela saía da casa dela, ela olhava, era um cemitério. E ela não entendeu. E aí o Senhor falou para ela, eu vou te levar para esse lugar, aqui é um campo missionário. Quando ela vai nessa reunião do MST, então ela olha e ela percebe que é o mesmo lugar do sonho. Aí ela fica pensando na simplicidade dela. Será que aqui era um cemitério? E aí o Senhor fala para ela, um cemitério de almas. Eu vou trazer você aqui dentro para você pregar o evangelho. E nisso, ela participa da reunião. A promessa é, daqui a 2 meses sai a terra. Resultado prático. Nós fomos para o acampamento. Era uma cidade de lona com aproximadamente 600, às vezes até 2.000 famílias. Chega o topo, talvez o auge do acampamento. Então é uma cidade de lona. Sim. O pessoal põe um barraco lá, põe a lona em cima e é isso. É isso. Assentamento. É isso. É porque é uma forma de sinalizar o seguinte, eu estou aqui nesse acampamento porque eu não tenho onde morar. Tá. Então é uma forma de protesto também. Tá. E eles mantêm o controle sobre aquelas pessoas ali dentro porque o acampamento tem leis próprias e tem todo um conjunto de regras lá dentro. Mas a grande questão é que quando nós vamos para o acampamento, a minha mãe, enfim, ela descobre que lá o Senhor queria que ela fizesse algo. Ela abre portas para um pastor começar um ministério lá dentro, de uma outra igreja da Assembleia de Deus, Missões, eu acredito. E ela começa, então, a morar ali com a expectativa da terra. Só que, veja como Porque foi feita a promessa, daqui 2 meses, agora que é o Lula, vai ter terra para geral. Vai prosperar. É uma promessa de prosperidade. Tipo a picanha. Exato. É uma picanha master, assim, né? Uma picanha Com a terra. 2.0. Tá certo. E aí, só que olha só, havia pessoas que já estavam nesse acampamento há uma década. Sério? Esperando a mesma terra dos 2 meses. Caramba. Eu fiquei quase assim, vou colocar aqui em termos práticos, sei lá, 6, 7 anos. Morando no acampamento? Morando numa lona. Mesmo no assentamento, depois que nós recebemos a terra, alguns anos depois, nós morávamos dentro de um barraco de lona, dentro da terra. Que vocês receberam? Que nós recebemos. Um pedaço de terra de 8 hectares. Nossa. Por quê? Porque o ideal para o movimento revolucionário que é o MST, primeiro que quando você passa por esse período de doutrinação lá dentro, você não quer mais terra. Você se torna o soldado de um projeto maior, a Revolução Socialista no Brasil. Tá. Então não é, você entrou, na verdade, assim, ó, o sujeito ele entra lá porque ele fala, pô, eu vou ter uma terra, os caras estão prometendo agora que o Lula vai ser o presidente, é o pai dos pobres, e daí o cara vai lá com o desejo inicial, eu quero minha terra. Daí lá dentro você começa a ser educado, né? Você Mais começa do que isso. Doutrinado. Mais do que isso. Lavagem cerebral. Exato. Só que o MST, pastor, ele é uma organização extremamente organizada. É até redundante, mas é isso. Tá. Ele é extremamente organizado e preparado para doutrinar. Tá. A ponto de que dentro do acampamento, cada membro da família é obrigado a participar de um núcleo. Dentro desses núcleos são reuniões semanais onde o pai participa da segurança, a mãe da educação, o filho Tipo obrigatoriamente igreja. da cultura.
É tipo como a estrutura de uma igreja, a Exato. família tá lá, o pai tá servindo lá no apoio da igreja, a mãe no ministério infantil. Exatamente assim. E daí a gente vai estar nas células durante a semana e você vai recebendo, em vez de você receber a lavagem pela palavra de Deus, você está recebendo a lavagem de Marx. Por isso que o meu livro talvez seja o primeiro na história do Brasil a expor o Movimento Sem Terra como uma seita religiosa. Caramba, você fala isso. Eu provo com a própria bibliografia Olha aqui. do João Pedro Stedley, que é o fundador do movimento, que ele começou como um movimento cristão católico da teologia da libertação. O João Pedro Stedley depois vai ressignificando os símbolos, ele tira a cruz do MST. Ele se apropria. Se Uma apropria. apropriação cultural e espiritual Sabe até. o que eles diziam pra nós? Eu tive a honra de participar de um documentário da Brasil Paralelo, Tá. e eles deram o nome assim até em minha homenagem, porque o documentário chama MST Terra Prometida. Tá. Porque lá eles diziam pra nós, nos acampamentos, que eles eram Moisés que estavam nos guiando à Terra Prometida. Aí não, sério? Você consegue ter dimensão disso? Nossa, os caras foram longe. Toda reunião do MST começa com um ato litúrgico chamado mística. É uma questão espiritual, então. É espiritual, é muito profundo. A ponto de que quando o coordenador nacional do MST de Cultura, ele faz uma reunião, isso estava no YouTube, devem ter tirado depois do livro, e ele vai explicar de onde é que vem a ideia da mística. Se eu pudesse definir, eu diria, eles se aproveitam desse sentimento, dessa necessidade de Deus que há no coração dos homens, Sim. para manipular as pessoas através do sentimento religioso. Porque o sentimento revolucionário, ele é um sentimento religioso. Você vive por uma causa maior do que a própria vida. Sim, Dentro dessa perspectiva, você pode matar e até morrer pelo movimento. entendi. Eu não Quer olho dizer, para Che é uma Guevara como um militância. político. É uma militância. Sim, Então você entrou. Desculpa, você estava falando do Che Guevara aqui. Você não vê ele como um político. sim. Você não vê ele como político. Você vê ele como um Deus. Um referencial de alguém que É um Messias. deu a sua vida por uma causa maior. Messias. É o Messias. Então, quer dizer, essa figura messiânica, né? Então, que por sinal, muitos enxergam Lula assim também, né? Sim. Mas você tá falando assim, a questão Você tava lá, teus pais estavam lá, vocês entraram lá falando, queremos terra. Sim. E depois, o que muda? Muda porque nessas reuniões eles vão sugestionando como funciona o acampamento. Então, por exemplo, os filhos são obrigados a participar da cultura. Todo jovem é o... Cultura e discipulado. Sim. Tá. E o que se faz na cultura? Vamos para a prática. Nós fazíamos oficinas de teatro, Tá. nós aprendíamos a cantar rap, nós começávamos a produzir cultura, ou seja, eu vou cantar um rap em homenagem a Che Guevara, vou cantar um rap Pô, mas criando... isso aqui é o grupo de jovens, pô. Exato. E É aí, o grupo de jovens evangélicos que fazia aquele teatro do Lifehouse. agora me desculpa interromper, pastor, presta atenção no quão profundo é isso. Eu já venho uma da igreja religião, evangélica, cara. eu venho da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, e eu me identifico muito com isso, porque é o mesmo ambiente. Sim. Eu fazia o jogral da Cassiane, 500 Sim. graus de puro fogo santo e poder. Eu fazia, era o congresso das crianças, minha mãe e eu participávamos do coral da igreja. Caramba. A gente fazia teatro na igreja. A gente ia para as praças, eu me lembro muito bem quando tinha o carro de som. Este é o comando de evangelismo da Assembleia de Deus. Olha só. Era ou não era uma mesma estética revolucionária no sentido, vamos para a praça pregar o evangelho. E aí eu assimilava isso, Aham. e eles de alguma forma conseguiam dizer para mim que Che Guevara é o Messias tal qual Jesus. Perceba que os dois Que lutavam pelas isso. mesmas causas. Só que eles omitiam para mim que ele era um psicopata que executou 2.000 pessoas em La Cabana durante a Revolução Cubana. Sim. Eles omitiam que era um assassino sanguinário, promíscuo, literalmente um Nossa. vagabundo com todas as palavras, porque ele fala que ele era vagabundo, ele fez uma jornada na América Latina de motocicleta, Sim. eventualmente conheceu Fidel Castro no Peru, num rolê aleatório. Vamos ali fazer uma revolução em Cuba? Vamos. Ele nunca tinha pisado em Cuba. Caramba. Ele conheceu Fidel Castro, era um vagabundo viajante, falou, vamos fazer a revolução. Diários de motocicleta. Diário de motocicleta. Eu li Matou isso o aí. primeiro, Eu li isso bebeu aí. sangue, gostou e virou um sanguinário. Então essas coisas eles vão omitindo. E aí as próprias pessoas que morreram durante a luta do MST vão se tornando mitologias. Por exemplo, o meu acampamento se chamava Osiel Alves Pereira. Tá. Quem Aí foi era o nome de alguém? um jovem que morreu no o que eles chamam de massacre do Eldorado dos Carajás, quando teve o confronto da polícia com pessoas e 19 sem terras morreram nesse confronto com a polícia. Foi uma tragédia. Mas a pergunta é, a tragédia aconteceu, mas quem é o culpado? O MST diz, é a polícia fascista.
Só que a realidade é que aquelas pessoas foram manipuladas a acreditar que eram soldados. E elas entraram num confronto direto com a polícia de fuzil. Nossa. E Osiel Alves Pereira é um jovem que entrou no MST com 15 anos de idade, com 17 já era chamado de Zumbi dos Palmares. Você tá maluco. E ele morreu nesse confronto, foi pra cima da polícia de fuzil. Quer dizer, e na cabeça do cara eu quero ser um mártir por essa causa. Exato. Então, quer dizer, já que ele morreu como um mártir da causa do MST, vamos dar o nome do Cultuar acampamento, a homenagem. Osiel Alves Pereira. Entendi. E ele é cultuado em poemas, em teatros. Me permite falar um poema aqui, só para você entender a magnitude do que uma criança de 11 anos aprendia num acampamento do MST. Eu me lembro de um poema que a gente fazia dentro de uma perspectiva de um outro teatro, que se chama Satanás Desocupado. Satanás Desocupado. Os tô crentes vão curioso. escandalizar aí. Tô curioso. Era basicamente para você expressar o amor a um capitalista que era o George W. Bush na época. Então fizeram esse poema, a gente declamava. Chama assim. Irmãos, fiquem em oração aí. Fiquem em estado de espírito aí. É o seguinte. Satanás desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros loucos, leite de canguru, a urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. O espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. 1 litro de estricnina, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela para ferver e assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a push. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Você tá amarrado em nome de Jesus esse negócio aí. Você tá maluco? É isso que vocês aprendiam, cara? É isso que nós aprendíamos. É isso que nós aprendíamos. Que loucura, cara. Então, eu tô tentando denunciar, e cada vez mais, graças a Deus, a gente tem ganhado Então, quer dizer, visibilidade. isso é tão forte que até hoje vocês têm esse negócio memorizado. Sim, eu tenho tantos outros poemas, teatros, e aí nós íamos para as escolas fazer isso, para as universidades do Brasil fazer isso. Que Entende? loucura, Demonizar o produtor rural, o fazendeiro era retratado como um assassino de camponeses. É um ódio de classe, de forma que, aos 11 anos de idade, eu sempre cito isso porque é difícil para mim conseguir entender isso. Com esse 11 anos de idade que eu mostrei essa foto, Sim. muito perto dessa época, um policial veio até o acampamento com um mandado de prisão para um bandido que estava se infiltrado dentro do acampamento. E aí tem guaritas no acampamento. Tá. O sistema da favela. Chegou polícia longe, solta o fogo de artifício, todo mundo fica alerta, pega uma arma e vem para fazer a defesa. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz isso. Eu tava na floresta pegando lenha para minha mãe cozinhar, fogão a lenha, e aí eu ouço fogos de artifício. A primeira vez que eu vi. Então eu sabia. Pegar uma arma. Tava com um facão na mão, na floresta, saí pra fora da floresta e já vi aquela cena. Parecia que brotava gente da terra. Caramba. Era muita gente vindo com pau, com pedra, com arma de fogo. E a gente foi pra guarita fazer a defesa, a contenção. As crianças eram empurradas pra frente com mulheres, escudo humano. E... Tipo o Hamas. É, exatamente como o Hamas. E aí eu me lembro dessa cena e do sentimento no meu coração olhando pro policial armado, que o policial já assustou, colocou a arma em punho e falou, calma, eu só vim aqui exercer atrás do bandido aqui. Atrás do bandido e tal. Quem é o líder de vocês? Deixa eu conversar. Aí nós gritávamos, todos nós somos líderes, todos nós somos... Aquela coisa revolucionária, preparada pra guerra. E eu me lembro... É uma seita, cara. Eu me lembro do sentimento no meu coração, olhando para aquele policial e dizendo assim, se o militante mandar, hoje eu vou matar esse policial. Ou eu vou morrer, porque afinal Você tava pensando isso? Pensando. Ou porque eu sou um soldado da Revolução Socialista. Che Guevara morreu porque eu não vou morrer. Meu Deus. Eu tinha cartilha de Carlos Marighella. Sim. Mini manual do guerrilheiro urbano, ensinando a matar policial, assaltar banco. É o que Marighella ensinava. Sim, na guerrilha do Araguaia. Mas nunca é uma coisa assim, olha, vem aqui, vamos aprender a assaltar banco. Não é. É muito sutil. É muito religioso. É sempre essa prestação de culto às personalidades. Certo. E quanto mais você vai olhando para essas personalidades, para esse panteão, você vai querendo se parecer com ela. Uau. Não precisa você dizer para uma pessoa matar. Só diga para ela que o herói dela é Che Guevara. Para uma criança. Pronto, daí já tá embutido a ideia. Mate pela revolução. Moisés não matou? Olha só. Davi não matou? Não era segundo o coração de Deus? Então Entendi. é sempre muito sugestivo. Essas distorções. Entendi. É uma manipulação. Então você tá lá num acampamento lá e você falou que você tinha que ir participar da cultura. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Também estavam lá? Sempre lá. Meu irmão era um pouco mais desligado, ele sempre foi mais
mais introspecta. A minha irmã não, minha irmã sempre foi sanguínea, sempre participou também. Então vocês estavam lá na cultura, e aí, o que acontece? É a vida cotidiana, isso. Você ficou lá 11 anos, você falou? Não. Assim, 8 anos. eu sempre fecho 10 anos para ficar mais fácil de explicar, mas foi cerca de 7, 8 anos Tá. o total. Depois eu vou para a cidade e aí é uma outra trajetória. Mas quando chega no assentamento, Tá. que você recebe a terra, o MST perde um pouco da força. Então, só explica então, qual que é a diferença do acampamento e assentamento? Você fica no acampamento, geralmente em uma invasão ou à beira da BR, na Tá. expectativa de que o INCRA... Lembrando, o MST não entrega terra para ninguém. O MST não existe, ele não tem personalidade jurídica. Ele só é um movimento que manipula. Uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Tá. Ele organiza os trabalhadores, segundo ele, para a reforma agrária. Mas quem é o órgão do governo que cuida disso é o INCRA. Instituto Nacional de Reforma Agrária, enfim. Sim. E então o INCRA, ele vai entregar a terra, certo? Ele corta uma fazenda, divide, fala, olha, aqui o número tal, chácara tal, rua tal. E você vai lá e você é assentado, você recebe aquela terra do governo. Tá. E aí agora você está dentro da sua terra. Então, assim, essa terra, ela antes, ela é da propriedade de alguém? Ela é particular? O MST já existe há 40 anos, então sempre, assim, geralmente foi uma terra invadida. Tá. Como não há como tirar essas pessoas? Porque a nossa lei ela é um pouco socialista. Tá. Ela defende a propriedade privada ao passo que diz que essa terra tem que ter uma função social, Tá. que ninguém sabe o que é e o movimento se aproveita muito vago é muito isso, vago. Tem que ter uma função social. Aí Entendi. invade-se essa fazenda, o fazendeiro perde na justiça, o INCRA coloca um preço nessa fazenda, o governo paga e essa terra se torna então do INCRA e ele reparte para essas pessoas, pela pressão política da esquerda e de tudo isso. E aí só para dar um resumo, talvez você esteja assistindo dizendo, olha, mas isso não é lindo? As pessoas têm a terra, só que tem uma questão muito importante. O MST, ao passo que luta pela terra, ele faz questão de deixar essa pessoa pelo menos 1 década, 2 décadas, até 3 décadas dentro do acampamento. Quer dizer, ele vai querer sugar de você tudo antes de te dar 1 metro quadrado aqui. Até lá você tem um exército à sua disposição. E você tá com o teu cérebro totalmente lavado já. Totalmente lavado. Já não Teus quer mais a filhos, terra. Teus filhos já estão naquele negócio. Você já tá disposto a morrer pela causa. As pessoas se perguntam por que é que 2016, né, o Parque dos Três Poderes foi invadido, as pessoas estavam de vermelho e ninguém foi punido. Porque estavam lá à disposição, nem sabiam o que estavam fazendo. Esse é o Ocupa Brasília? A Marcha Nacional tem... É assim, o MST, essas pessoas Que estão teve nos Acho que acampamentos. foi 2017 que teve lá uma depredação de... Sim, de 2016. 16, tá. 50 policiais feridos, carro incendiado, Brasília Mas aquilo lá não totalmente é depredado. golpe. Aquilo lá não é golpe. Não foi golpe de Estado. Se tivesse de verde e amarelo com a Bíblia... Aí, Um batom. Um batom, sei lá, uma arma mortal... Né? Aí é golpe. E eu quis ir para essa marcha da depredação, não pude porque minha mãe tinha um bom senso, não permitiu eu ir, mas eu queria. Mas você era do MST naquela Nessa época eu tava no MST. Ainda tava? 2016, eu sou péssimo de data. Mas 10 várias anos atrás. outras depredações que tiveram em Brasília, marchas nacionais que tem todo ano. Você queria estar lá e Queria você... estar nas invasões, queria estar em tudo. Então, quer dizer, o ápice do MST, pra quem tá dentro do MST, é tipo, cara, quero invadir Brasília. Assim, Ou não olha só, existe sabe isso? qual era o meu sonho? Ah, Eu olhava pros militantes contando as histórias heróicas. certo. O meu sonho era invadir uma fazenda, Tá? matar um animal, uma vaca, tirar apenas 1/4 dela, fazer um churrasco no meio da fazenda e deixar o resto lá pros urubus, as traças. Pra provar assim, essa é uma espécie de vitória, como você pegasse um souvenir e dissesse, aqui eu estabeleci uma vitória. Caraca, tipo, meio que um ato profético, Tem assim. matérias aí dizendo, tem matérias que podem Mano, provar. é muito louco esse negócio, cara. É bizarro. Mas então, ô Pedro, como é que você sai, então? Você tá lá Você falou que finalmente eles te deram, então, um assentamento. Sim. Vocês ficaram anos lá no acampamento, finalmente deram um assentamento, e aí o que acontece com você, teus irmãos, O tua MST família? perde um pouco de força porque ela prometeu muito aquela terra. Tá. E quando chega, Chega a tarde. pessoa quer cercar o lote, quer cavar um Ah. poço, porque não tem água. Ela quer construir uma casa, ela quer fazer alguma coisa da vida dela, ela quer trabalhar. E nesse período ele perde um pouco de força de mobilização. Por exemplo, você ainda é obrigado a ir nas manifestações, mas é um pouco menos. Começou um acampamento ali, agora vamos usar essa galera aqui, deixa essa aqui por enquanto. Mas quando é algo extraordinário aí, todo mundo é convocado, e se você não faz a manifestação, eles tomam o sítio que eles mesmos ajudaram Tiraram. a conseguir. Por quê? Porque o MST, olha que interessante, pastor, ele luta, entre grandes aspas, pela terra,
mas não quer que essa pessoa tenha o título da propriedade privada. Ele quer te prender, cara. Se você não tem um título, ele invade o teu assentamento. Quem que fica com o título? Não tem o título, você tem um documento provisório do INCRA. Fala, você pode usar essa terra para um uso social. Se você não paga o pedágio que eles querem, eles invadem a tua terra dentro do assentamento. Então, quer dizer, tomam de você. Você se junta ao MST para você ter uma libertação. Sim. Mas no final das contas você acaba sendo presa deles. Sim. Eles te prendem. Por que o Bolsonaro, por exemplo, e podem falar o que quiser, mas a minha história viralizou muito, justamente porque quando eu viralizei com a minha história, o Bolsonaro me convidou 7 dias depois ao Palácio da Alvorada, e aí eu gravei um vídeo com ele, e esse vídeo foi uma bomba na campanha do Lula em 2022. Por quê? Eu falei assim, basicamente, pessoal, tá aqui o fascista do Bolsonaro, que odeia tanto o trabalhador rural, que entregou 420 mil títulos de terra, de propriedade. Agora, o Lula, na sua época, entregou o primeiro mandato 166 mil apenas. No segundo mandato, 90 mil. Então, se juntar desde Dois FHC... mandatos do sim, Lula, 3, você não consegue... agora, dois até então, e um da Dilma. Ele juntar todos de FHC pra cá, Bolsonaro entregou mais título que todos eles. Que doideira. Mas o fascista. Mas quando você entrega o título na mão da pessoa, você dá a carta de alforria dela. Ela não depende mais do movimento. O sítio é dela, tá no nome dela. E agora eles não têm poder de mobilização mais. Que é o que os caras não querem. Eu sentei para debater recentemente com um advogado do MST e ele olhou para mim e falou, olha, pega aqui na minha mão e vamos fazer um combinado. Primeiro, vamos fazer reforma agrária? Eu luto pela reforma agrária. Nós vamos primeiro pegar terras devolutas. Não vamos pegar terra de propriedade privada, vamos pegar a terra do governo. Tem zilhões de hectares ainda hoje de terras devolutas. Não precisa tocar na terra de ninguém. E a segunda coisa, a gente entrega a terra já com o título da terra pro produtor rural. Você topa? Ele não. Tem que dar o título somente depois de 10 anos. E por que eles têm essa questão de dar o título depois de 10 anos? Porque querem manipular. Mas obviamente ele não vai falar, ó, você vai pegar o título depois de 10 anos porque... Não, é porque ele não quer dar o título. 10 anos é pra dizer, eu não vou dar. Eu sei, só que a questão é como é que o cara fala isso pro cara do MST ser convencido, tudo bem, então eu me submeto a isso. Ele não fala, manipula, ele mente. Mentem descaradamente dizendo que estão lutando por algo que não estão lutando. Então como é que você tá lá no assentamento, como que você tem esse momento de, entre aspas, de revelação, de convicção? Eu diria até como um Atos 9, né? De Saulo caindo e acordando. O que eu tô fazendo? Bom, sempre tem uma irmã do coque envolvida, né? Isso é bom. Essa é uma boa frase. Sempre tem uma irmã do coque envolvida. Tem uma irmã do coque. Uma missionária chama Maria Leite. Lembrando, dentro do acampamento, de uma forma que não dá para explicar, eu me aproximei do pastor que começou a plantar igrejas de lona no assentamento. Então tinha as igrejinhas lá, Assembleia de Deus, a Deus é Amor e tal, e eu me aproximo do pastor mesmo dentro do assentamento. Eu perdi muito aquele vínculo tão forte com os militantes, porque, mais uma vez, eles te deixam um pouco mais tranquilo. Comecei a trabalhar na terra, cerquei trabalhando, me aproximei da igreja, comecei a servir a igreja, comecei a abrir a igreja, fechar a igreja junto com o pastor, até porque essa minha memória religiosa dos 8 anos de idade permanece. Lógico. Eu tô ali, eu não tenho teologia suficiente para discernir o que é marxismo, o que é teologia da libertação, eu não sei, eu tô envolvido num processo onde eu não tenho estudo suficiente para definir nada. Eu tô vivendo a minha vida. Me aproximei do pastor, comecei a servir a igreja, comecei a tocar violão, comecei a servir o pastor e tal. E comecei a liderar adolescentes. Só que eu lidero 4 adolescentes, né? Uma igreja pequena, de lona. E estou servindo a Deus e uma missionária chamada Maria Leite. Eu fiz questão de colocar isso no livro, por mais que parece que destoa um pouco do conteúdo político do livro, mas eu não conseguia negar a realidade. Não dá para não colocar esse testemunho. Uau. Essa mulher tá pregando e ela vai na minha casa tomar um café, como isso aqui, um bolinho que minha mãe fez lá em casa, e de repente Deus toma essa mulher. E ela fala, Pedro, você foi escolhido por Deus. E ela começou a contar a minha vida desde o ventre da minha mãe. Caramba. Quando minha mãe quase passou fome, eu ainda era bebê, e minha mãe me entregou para a obra missionária. Ela falou, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou entregar o Pedro para a obra missionária. E ele vai ser um missionário nas tuas mãos. E ela começou a contar isso. Ela falou, olha, tua mãe te entregou para Deus, e a partir de agora você vai começar a trilhar uma jornada. E aí, cara, várias fases da minha vida, assim, eu às vezes, quando bate a crise, quando bate qualquer coisa, eu me lembro dessas palavras e elas são muito fortes no meu coração. Porque olha o cenário que Deus usou ela para falar comigo. Ela disse, Pedro, você é Mefibosete. Caramba.
Você olha pra Lodebar, você tá em Lodebar, Sim. você é um anônimo, você é um caipira, você é um roceiro, ninguém te conhece. Mas assim como Mefibosete, ele teve que trilhar uma jornada até sentar na mesa do rei, Sim. eu vejo você assentado ao lado do maior líder dessa nação. Caramba. E na minha cabeça era o seguinte, e aí ela falou 4 palavras, que eu resumo esse testemunho, entre comunhão, capacitação, posição e nações. Basicamente esse resumo do testemunho, Tá, da palavra. E aí ela falou o seguinte, comunhão. Falou que Deus ia restabelecer a comunhão, eu não entendi muito bem. Depois de um tempo eu entendi. Eu fui pra cidade trabalhar, e trabalhando, me aproximando da igreja mais uma vez, o meu pai teve que ir morar comigo na cidade. E eu rejeitei o meu pai. Eu tinha muitos traumas da infância, eu não suportava a ideia de ter o meu pai perto novamente. Eu cresci, prosperei, comprei um carro, aluguei uma casa grande, muito novo ainda, trabalhando com vendas. E meus pais quase passando fome no assentamento vieram morar comigo. Caramba. E eu já servia a igreja, já tocava violão, participava do Ministério de Louvor. Sim. O meu pai veio morar Isso comigo aonde? em Dourados, Mato Grosso do Sul. Tá, Dourados, tá. A minha libertação, ela não teve um insight, um momento. Eu tô contando esse testemunho porque ele revela um processo. É gradual. Sim. E então eles vieram morar com você? sim, eu sentei o meu pai e dei um sermão de 1 hora nele. E eu disse, você agora está debaixo do meu teto. Se você colocar uma gota de álcool na sua boca, eu expulso você da minha casa. Uau. Cristão. Já tinha me aproximado bastante da igreja, tocava no louvor da igreja, e o meu coração era profundamente ferido com meu pai. Sim. E Deus falou que ia restabelecer essa comunhão, e depois eu entendi. O Senhor disse, eu não vou fazer nada através de você se eu não fizer primeiro em você. Nossa. E o meu pai veio morar comigo, eu nunca acreditei que era possível. Ele ficou 3 meses sem colocar uma gota de álcool na boca. Meu pai bebia desde os 12 anos de idade. Ele era um alcoólatra compulsivo. Meu pai, lá no Mato Grosso ainda, com 9 anos de idade, o meu pai, eu saía da igreja e ele ficava caído à beira das estradas. Eu via o meu pai, eu passava e alguém dizia, teu pai tá caído ali no bar. Meu Deus. Era esse nível de alcoolismo do meu pai. Sei. A ponto de que a gente tinha que dormir fora de casa, enfim. E um belo dia eu chego da igreja à noite com o violão e nas costas, enfim. Cheguei em casa, olhei, 10 horas da noite, tava chovendo um pouco. Falei, mãe, cadê meu pai? Ele não chegou ainda, ele nunca tinha chegado tarde. De repente o celular toca e eu ouço a voz do meu pai. Ele me chama de Bruno, meu nome é Pedro Bruno, de Barros Pôncio. Ele fala Bruno, quando ele fala Bruno eu percebo o tom da voz dele. Já sacou na hora. Tava alcoolizado. Eu desliguei o celular e me veio aquela revolta de dentro pra fora, aquela coisa que me consumia. Eu não tive outra reação a não ser ir pro meu quarto, me jogar no chão e chorar compulsivamente. Uau. E dizer, Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu já tive que tolerar o meu pai durante toda a minha adolescência, juventude, e agora o meu pai tá aqui alcoolizado. Que aí forte. o Senhor falou pra mim o seguinte, o que eu faço com os seus pecados? Uau. Eu falei, o Senhor me ama. E aí, resumindo, o Senhor me empoderou, o Senhor entrou no meu quarto naquele momento, me empoderou, eu fui até o meu pai, eu coloquei o meu pai no meu braço, e eu fui liberando perdão pra ele até em casa, 2 quadras de casa. A partir daquele momento, o Senhor libertou meu pai do álcool. Sério? Meu pai acordou de madrugada sozinho, procurou ajuda no Alcoólicos Anônimos. Eu sei que cerca de 3, 4 meses depois, até a morte do meu pai há 1 ano, meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Porque o poder do amor. Uau, muito forte isso. E aí depois veio uma outra palavra que era capacitação, bem resumindo. Eu fui para Goiás estudar teologia, e dentro do seminário, estudando a palavra de Deus, eu descobri que não dava para ser cristão e marxista. Porque eram coisas completamente opostas. Na verdade, eu descobri que o marxismo ele é o anticristianismo. E aí tem uma libertação teórica. Terceira palavra, posição. Em 2022 a minha história se torna pública. Nunca quis ir pra política. Que foi essa fala tua com o Bolsonaro. Sim. Isso aí que te viralizou. Até 2022, pastor, eu estava servindo a Deus, lecionando teologia no seminário da nossa igreja em Anápolis, na Church City. O senhor já esteve lá pregando, Sim. pastor Thiago Vinícius Cunha. Sim. Servindo a Deus e me preparando para plantar a igreja. Eu ia vir para São Paulo. Eu ia ser ordenado pastor com a minha esposa. Olha só. E a gente ia vir para São Paulo plantar uma igreja, uma church. Inclusive o Ed, a Marla, são pessoas que têm muito no nosso coração. A gente serviu junto lá no ministério. Que incrível. Conhecem a gente. E
do dia pra noite a minha história se tornou pública. Um vídeo meu viraliza Desculpa, rapidinho. Sim. Do Mato Grosso, você vai pro Mato Grosso do Sul. Pra Campo Grande. Sim, do Mato Grosso do Sul você se muda pra estudar em Goiás. Sim, eu vou pra Dourados. Eu saio do assentamento para Dourados. Tá. Lá o Senhor cura o meu coração com relação ao meu pai. Essa situação que você falou, E eu não vou poder deixar de pular essa parte. Porque quando lá a missionária falou, a Maria Leite falou sobre capacitação, ela fez algo que eu nunca tinha visto. Ela me deu as características físicas do homem que me levaria para Goiás, que me tiraria de lá para me capacitar. E ela falou, olha, eu vejo um senhor na minha frente, baixo, cabelo cacheado, nariz largo, óculos fundo de garrafa, um senhor branco. E ela tá dizendo, eu estou enviando o meu servo. Quando eu estou em Dourados, assim que o Senhor tinha curado meu coração com relação ao meu pai, aparece um pastor chamado Salmão Nobre. Ele estava na Europa ministrando um seminário de teologia em Dublin, na Irlanda. Sim. E ele chega para ministrar um seminário de escatologia. Quando acaba o culto, ele me chama e ele diz o seguinte, olha, eu estava na Europa, o Senhor mandou eu ir para uma cidade chamada Anápolis, em Goiás, plantar uma igreja e abrir um seminário. E ele disse que colocaria um jovem para eu capacitar, e esse jovem é você. E eu saio, abandono tudo, basicamente em 2 semanas que eu conheci esse homem, sem conhecer o nome da palavra Anápolis. Eu nunca tinha ouvido a palavra Anápolis. Caraca. Eu não sabia onde era. Então, e ele foi lá plantar essa igreja lá em Anápolis? Sim, e eu fui com ele. Ele também não conhecia Anápolis. A esposa dele já estava lá 1 mês, eu não o conhecia, e em 15 dias eu tomei a minha decisão, abandonei tudo. Estava fazendo minha faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu era estagiário no MST, eu era estagiário no SBT. No SBT, no SBT. não no MST. Eu era estagiário do SBT, eu estava liderando um setor lá da Assembleia de Deus de 10 congregações de jovens, eu era líder de um setor, estava vivendo assim intensamente. Que incrível isso. Solteiro. Solteiro, e daí você conhece esse pastor, esse homem de Deus, ele tem essa palavra e você se muda junto com ele. Quando ele fala essa palavra, eu me lembro das características. Da missionária. E eu fiz prova com Deus, porque eu era cético, eu não ia tomar uma decisão baseada apenas em um... Até porque as coisas estão caminhando pra você exato, aí. Exato, eu não tenho ainda. ainda... Não vou jogar tudo ao ar aqui pra uma coisa... Eu tava muito bem. Entendi. E daí, então, você toma essa decisão, vocês vão pra Anápolis. Anápolis, Goiás. E ele vai fazer o que lá? Ele vai montar um seminário? Ele vai montar um seminário de teologia. Ele ofereceu esse curso 1 ano, 2 anos aproximadamente. Um curso gratuito de teologia. No fim das contas, eu percebi, ele não ficou em Anápolis. Ele ficou 2 anos lá, não deu certo o projeto. E depois eu vou para um seminário, de fato, agora um seminário de 4 anos de teologia da Assembleia de Deus, certo. Ministério de Anápolis. O senhor prega muito no Comep, né? Sim, sim. No Comep. Fui lá. O Eberson Diniz, um grande amigo meu. Isso. Todo aquele pessoal ali conhece muito lá a minha... fevereiro. Tava fevereiro. lá. Você foi várias vezes lá. Eu participei como liderança do Comep várias vezes. E te vi lá pregando, enfim, fomos muito alimentados. Mas a questão é que o Senhor me leva a... O seminário, esse sim. Então, estudei 2 anos com esse pastor, depois fui fazer o seminário IBA. Lá naquela igreja matriz, inclusive, funciona o IBA, o seminário ali. E ali me formei em teologia. Comecei a me aproximar da church, depois saí da Assembleia, fui pra church servir com o pastor lá, Thiago. E ali começa a minha vida 100% ministerial. Então, eu já estava trabalhando ainda, mas conheci minha esposa, filha de pastor Batista, nos casamos. Lá na igreja? Tudo ali em Anápolis. Que legal. Casei. Estava lecionando, fundamos o Church College, o pastor Caio teve esse discernimento, fundou o Church College, eu lecionei alguns anos no Church College, formamos algumas turmas, estava pregando nas igrejas, cheguei a pregar no Comep, tive a honra de pregar como jovem da Assembleia na época no Comep, que para mim foi muito importante. Lógico. E depois estava para ser ordenado. Na semana da minha ordenação, minha pastora olha para mim e fala, olha, a gente vai ordenar vocês, mas o Senhor abriu uma porta que também é muito de Deus. Assim, graças a Deus... Eu acredito até por influência, talvez, da sua postura com relação à esfera de governo, o meu pastor, de um tempo para cá, sei lá, 2021, ele se posicionou muito na política. Isso foi muito importante, foi um divisor de águas também na nossa igreja. E os meus pastores entenderam essa questão da esfera de governo. E o teu chamado. Sim, mas no momento era assim, filho, a gente vai ordenar vocês. Certo. A gente fez o curso para pastor junto com o Ed e a Marla, inclusive. A gente vai ordenar vocês, mas o Senhor abriu uma porta que também é tão santa quanto a ordenação, que é a política. É isso. Só que você precisa tomar uma decisão. Eu falei, não, pastor, não faça isso. Meu coração queimava pela política, eu não conseguia entender e nem controlar. Que isso? E eu falei, cara, eu vou entender isso aqui. Um belo dia, 7 de setembro de 2022 está chegando. O que eu faço? Antes, rapidamente, porque eu estava lá no ministério. A nossa igreja,
um deputado federal, na época era líder do governo Bolsonaro, muito influente, Major Vitor Hugo, ele busca uma aproximação com a nossa igreja. Sim. E num churrasco informal, o assessor dele, que era um pastor auxiliar da nossa igreja, Richelson, ele me apresenta para esse deputado assim: ô deputado, esse aqui é o Pedro Pôncio, ele é ex-MST. Esse foi o marco zero. Era uma maneira que você se referia ou não? Não, ele não. que deu Poucas esse rótulo. pessoas conheciam que eu tinha essa experiência no MST. Pouquíssimas pessoas da igreja. Eu contava quando era muito íntimo, uma coisa que eu queria contar. Sim. Até porque eu tinha parado de contar, que ninguém entendia mesmo a minha experiência de vida. Como que você... É muito louco, né, cara? É muito complexo, eu deixei de contar. Mas o Richelson conhecia e ele falou: olha, Major, Pedro Pôncio, ele é ex-MST. Aí o Major Vitor Hugo: como assim? Você é de esquerda? Falei: não, eu sou Bolsonaro, cara. Você é cristão, Bolsonaro? Mas como assim tu é ex-MST? Eu contei minha história pra ele, ele ficou impressionado, falou: cara, se você entendesse a dimensão da importância de você contar essa história, desse testemunho para o Brasil, topa fazer uma live? Fiz uma live com ele, essa live gerou uma certa repercussão na cidade, no estado. Eu fui convidado para uma entrevista numa rádio da cidade. Na verdade era uma armadilha, fizeram um debate, colocaram eu para debater com um esquerdista. Nossa. A pauta era STF, o cara era advogado e eu não sabia nada de STF, não estava conectado. Então, foi uma emboscada. Uma emboscada. E eu quase passei vergonha. Eu falei: eu não aceito a ignorância. Eu não entendia muita coisa sobre a política do Brasil real. Eu tinha uma experiência de vida que é diferente de ser político ou de entender de política, enfim, entender a guerra, a dimensão daquilo que a gente estava vivendo. Mas, naquele momento, eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Eu comecei a ler Olavo de Carvalho e entender a guerra cultural. E a minha mente se abriu para entender a minha própria história à luz de uma teoria. Eu entendi de fato quem era Karl Marx. Eu entendi de fato que era a Escola de Frankfurt. E dentro disso, um ano depois, estudando a política, eu decido fazer um protesto. 7 de setembro de 2022, em Brasília, 1 milhão de pessoas de verde e amarelo. Sim. Eu falei: eu vou de vermelho. Eu mandei fazer uma camiseta com a bandeira do MST, só que ao invés de Movimento dos Trabalhadores, eu coloquei: vai trabalhar, vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. Foi assim que você... Sério? Daí você foi pra lá? Eu fui pra lá e a Bia Kicis me chamou no canto lá, ela gravou um vídeo de 1 minuto e meio, publicou nas redes sociais dela, esse vídeo explodiu. E aí, de lá pra cá, eu perdi o controle. A live com o Major Vitor Hugo foi em 2021. Um ano depois, eu faço protesto no 7 de setembro. A história viraliza. Daí o Bolsonaro te chama. 7 dias depois, o Bolsonaro me chama. Mais 14 dias depois, eu já tô em São Paulo, na Jovem Pan. E aí, eu tava no hype, a coisa aconteceu. Na época, era o Mais Um Podcast. Tá. Com o Marco Antônio Costa e o Emilinho, né? Certo. Eric Surita. E aí, como era hype de internet ainda próximo da campanha, os deputados bolsonaristas da direita vieram pedir apoio. Eu comecei a gravar vídeo, me envolver na militância. E me envolvi na campanha do Bolsonaro, na super live que teve dele. Eu me lembro quando ele veio no podcast também, acho que foi nesse período também, mais ou menos. Foi. Depois eu me envolvi na campanha, mas não quis ser candidato. Ele me convidou, falou: olha, vem candidato com a gente. Eu falei: não, é muito cedo, eu tenho que entender melhor isso. Depois da campanha, eu atuei em alguns protestos diante de tudo que estava acontecendo, porque para mim houve uma fraude no Brasil, mas não no sentido da urna eletrônica. Foi a fraude do TSE, impedindo o Bolsonaro de colocar as ideias dele, enquanto o Lula podia mentir sobre ele na campanha. Sim. Eu me revoltei quanto a isso, protestei. Resultado, fui para Portugal. Fiquei 1 ano e meio em Portugal. Sério? Em Portugal. Foi fazer o que lá? É outra história longa, mas o Senhor nos levou a Portugal. A gente recebeu uma ligação de um casal de cristãos que falaram assim: olha, eu não sei porquê, mas o Senhor mandou a gente preparar um quarto para vocês aqui. Como assim? Eu não vou para Portugal, não, mas vocês vão vir. Isso foi 24 de dezembro de 2022, após a eleição. Dia 19 de janeiro, eu estava em Portugal já, com a minha esposa. Que loucura, E aí a gente ficou 1 ano e meio lá. Era para ficar um pouco tempo e voltar. Devido a muita perseguição, enfim, uma longa história, ameaças de inquérito contra a manifestação que eu participei, tudo isso. Resultado, em Portugal o Senhor me pede a política. E eu entreguei a política. Fiquei 8 meses sem falar de política. Perdi muitos seguidores, muitas pessoas não entenderam. Eu falei: Senhor, o que eu faço agora? Ele falou: eu te dei as ruas. Eu te chamei para as ruas. Então, aí eu comprei uma caixa de som, eu e minha esposa fomos evangelizar nas praias. Fomos falar de Jesus. Lá em Portugal? Lá em Portugal. Foi lá evangelizar na rua? Na rua, para muçulmano, enfim. A gente começou a fazer cultos lá, porque
Lembra que em 21 eu estava para ser ordenado para plantar uma igreja? Sim. Meu pastor falou, bom, você já está na Europa, a gente queria plantar uma igreja aí, quem sabe o senhor não quer plantar uma igreja aí através de vocês? E a gente começou esse trabalho de tentar plantar uma igreja, mas no meu coração estava assim, e até pelo DNA da plantação. A gente só vai plantar uma igreja se tiver discipulado. Então a gente começa com discipulado, vai crescendo, quando chega a necessidade de um templo, a gente aluga um salão e começa a igreja. O senhor fechou a porta do discipulado, do evangelismo. Da casa. A gente queria uma casa, porque é muito difícil ter uma casa em Portugal. Sim, sim. Então a gente não conseguiu organizar isso. Fomos evangelizar, ficamos evangelizando 8 meses. Quando o Senhor entendeu que o meu coração não estava na política, mas sim na manifestação do reino dele, quando ele me fez entender isso, até o Senhor usou muito a passagem de Abraão. E no final de tudo isso ele disse, olha, pode voltar para a política, porque o Senhor entendeu que assim como ele nunca quis Isaac, ele sempre quis Abraão, ele tem você. Então eu entendi que o Senhor me queria na política, mas me queria preparado. Me queria com o coração no lugar certo, longe de toda vaidade, longe de toda sede de poder, longe de toda esse lugar escorregadio que é a política. Então o Senhor me devolve a política, digamos assim, e eu volto para Goiás, já sendo candidato a vereador em 2024. Então você teve as eleições agora em 24? Em 24 fui candidato com o apoio do Nicolas Ferreira, construí uma amizade, um relacionamento com o Nicolas, por entender que mais do que um referencial de político, ele é um referencial de um homem de Deus posicionado, um jovem cristão, filho de pastor. Sim. E de repente o Senhor me levou a entender que o que eu precisava fazer não dava para fazer em Goiás. Entendi. Eu falei, eu quero ir para o lugar onde rola... A gente tá aqui em São Paulo gravando, então Sim. agora a gente entra na parte que você sai de Goiás para vir para São Paulo? Sim. Por quê? Eu atuo muito na guerra cultural. Eu conheço a ideologia da esquerda, eu fui fruto dessa doutrinação. E Goiás, ele é um estado onde é um estado conservador. Né? Agro, né? Você não tem a esquerda caricata, você não tem com tanta explicitude assim essa doutrinação nas universidades como São Paulo. Você tem, mas a esquerda não é tão organizada. E eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria colocar as minhas ideias na mesa em Goiás. Tá. Então eu tomei a decisão de sair de lá, debaixo de oração. Mas em São Paulo, eu sabia que eu conseguiria fazer isso muito bem. Por quê? Porque que as universidades estão tomadas pelo marxismo. Então. A gente tava lá o Namorato me falou que você tava lá no... Sim, na USP. Pocket, foi incrível né? aquilo. E também teve uma revolta lá do pessoal que agrediram a esposa do Nick. Da Bruna, é. Sim, a Bruna. Tentaram desligar o gerador. Então, isso aí é conduta normal da esquerda. É natural. Eles são organizados para isso. Eles estão em guerra. A diferença é que os cristãos não perceberam ainda. Mas eles estão em guerra. Passaram lá perto de um povo lá, eles estavam falando, eu queria matar uns 40 evangélicos hoje. Sim. É isso, esse é o modus e matariam. operandi deles. E se deixar, matam. Não mataram o Charlie Kirk recentemente? Entendi. Não ameaçaram de matar o Nicolas aqui várias vezes nas redes sociais. E as pessoas acham que é brincadeira. Não é brincadeira. Eles querem matar. Eles acreditam que estão lutando por uma causa, pela revolução. E que isso vai ajudar o pobre lá na ponta. Cara. Essa é a religião dessa galera. Então você tá aqui em São Paulo. E como é que tem sido? Você tá aqui há quanto tempo? Eu estou há aproximadamente 6 meses em São Paulo. Tá, então como é que tem sido? De vira e mexe aparece uns reels pra mim de você lá na Paulista. Me conta um pouquinho aí esses teus 6 meses paulistanos. Eu não acredito... Eu confio muito na soberania de Deus. E eu tenho sempre orado, talvez assim... Se eu pudesse dizer que eu tenho um dom da parte do Senhor, é o dom de discernimento. Eu oro muito para tomar decisões importantes. Eu tomo decisões buscando entender que eu estou cooperando com o Senhor. Sim. E não fazendo apenas a minha vontade. E a prova de que eu tomei a decisão correta ao vir para São Paulo, eu cheguei aqui... para quem está na política hoje, a rede social é muito importante. Sim. Ela é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais importante. Eu cheguei aqui em São Paulo com um trabalho cultural muito bem feito. Eu lancei o livro A Face Oculta. Sim. Publiquei depois o livro Mínimo sobre o MST, que é uma coleção de vários nomes da direita, como Rodrigo Constantino, Ana Campanholo, mais de 20 nomes da direita. É uma compilação. Uma compilação de livros de bolso. Tá. Um resumo de assuntos principais. Lancei o Liberdade Ameaçada em collab com outros autores também, que esse é um livro compilado de capítulos.
Lancei o meu livro, por exemplo, na Frente Parlamentar do Agronegócio para mais de 50 deputados federais lá em Brasília. Caramba. Fiz um trabalho de base muito bem feito, mas ainda assim a minha rede social não era grande. Assim, eu tinha 140 mil seguidores, certo, mas não conseguia colocar as minhas ideias na mesa. Quando eu chego em São Paulo, fazendo um trabalho de enfrentamento, de colocando as ideias na rua, eu saí de 200 mil seguidores para 1,2 milhão em 90 dias. 30... Não, calma aí. 3 meses? 3 meses. Foi aqueles vídeos lá que você tá lá na Paulista, lá conversando com o povo. Sim. Que daí eu tenho plot twist, o cara me xinga, ele não consegue... A contradição ali na veia da esquerda. Isso pra mim é muito fácil, porque eu sei exatamente como eles pensam. Eu sei qual vai ser a resposta deles. A contradição está no DNA. O que você acha da Michelle Bolsonaro, que tem um contrato de 129 milhões com um banco master envolvido no maior escândalo de corrupção do país? É uma ladra, Criminosa. é uma louca, é uma corrupta, é. E se eu te falar que não é a Michelle, mas é a Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes? Ah, não, mano. Aí os caras começam, né? Então isso é muito bom. E aí Daí os caras ficam com raiva de você, né? Muita raiva, me xinga, quer me agredir. Você não tem nada a ver com o assunto. Você tá provocando. Claro que eu tô provocando. É assim que se faz ideias, debates. Você pergunta, você provoca um jornalista, provoca uma pessoa, né? Mas isso viralizou. E aí mostra, pastor, que as pessoas que estão fora de São Paulo, elas não têm dimensão da quantidade de ideias demoníacas que passa na cabeça Tá de uma bom, então pessoa de você esquerda no faz... Brasil. Me corrija se eu tô errado. Sim, A maioria das suas gravações, pelo menos que eu vi, são na Paulista. na Avenida Paulista. Tá. Então você andando lá no meio do povo paulistano, qual que é a tua impressão hoje da população paulistana? Da população no geral, É, esquerda? nós temos de esquerda, com certeza. O Bolsonaro perdeu em São Paulo. Uhum. Né? Você tem um Estado que está aparelhado para a doutrinação. Só entrar na universidade. As pessoas não sabem, mas aqui na USP, se as pessoas tiverem dimensão de que acontece rituais satânicos dentro da USP, E o que, rituais o de que traz, nudismo. traz ainda mais a significância do que aconteceu lá semana passada. Exatamente. Tipo, pra alguém falar, um ajuntamento aí de uns jovens e tal, mas não entende a dimensão. Cara, você tá fazendo um ajuntamento de mais de 1.200 jovens adorando Jesus no ninho do pensamento marxista do Brasil. E detalhe, aquilo é uma cidade, a USP. E eles estavam em poucos metros quadrados. Tinha milhares de jovens, tinha mais de 1.000 jovens lá. Sim. Mas é um pedaço de metro quadrado irrelevante se você comparar com o tamanho da universidade. Uau. E por que essa geografia incomoda tanto? Cara, a hora que eles chegaram, o clima mudou. A oração mudou. O Nick Moretti falou pro pessoal, comecem a orar. Batalha espiritual aqui, principado, e aí os endemoniados lá agredindo, caçando Nossa. confusão, querendo desligar o gerador, querendo matar evangélico, falando, né, explicitando isso, porque eles estavam realmente muito incomodados com aquilo. E eu que tenho essa experiência evangélica, cristã, de doutrinação também, porque afinal EBD é doutrinação. É lógico. E louvado seja Deus por essa doutrinação. É. Eu não sou contra a doutrinação, sou Não. contra a doutrinação marxista. Errada. Exato. Exato. Então, a minha vida foi essa guerra de doutrinas e eu Sim. consigo muito bem identificar isso hoje. E quando eu mostro essa verdade, as pessoas entram em parafuso. Só que aí tem uma questão. A guerra cultural, a mensagem que me move, eu até escrevi na dedicatória pra ti, é: a verdade vos libertará. É isso. Não tem outra forma de vencer essa guerra senão mostrando para as pessoas qual é a verdade. E a verdade sobre tudo, a verdade sobre o governo, a verdade sobre elas mesmas, Sim. a verdade sobre o reino de Deus, a verdade sobre a fé. Ah, mas o Estado é laico. Tudo bem, só é possível ter Estado laico em país cristão. Exato. Se fosse lá no Irã, você não tinha Estado laico. Aleixaria. Entende? É isso aí. Cara, que incrível, Pedro. Obrigado por compartilhar essa tua história. Pessoal, mais uma vez aqui, a face oculta do MST. E aqui ele conta a história de como ele sobreviveu o campo de doutrinação que é, desde o acampamento até o assentamento. Pô, glória a Deus. E a minha oração, Pedro, é que Deus continue te levantando para ser essa voz. Amém. Essa voz que vai levar a verdade, que nem você falou, é só a verdade que nos liberta. E fico muito feliz de você estar aqui em São Paulo. Amém. E a gente tá aqui para servir, cara. No que a gente puder, estamos aqui junto. Tá Amém, bom? pastor. Eu entendo a política apenas como uma ferramenta de manifestação do reino. E a melhor forma de Cristo reinar na política, eu tenho dito o seguinte: eu me coloquei como pré-candidato e eu cheguei a uma conclusão muito óbvia para um cristão. Eu disse: não é sobre ganhar, Sim. é sobre o que eu não vou perder nessa eleição. Então eu não quero perder o meu casamento,
Eu não Exato. quero perder o meu filho que tá chegando aí, o Kalel. Olá, Eu parabéns. quase chamei de Teófilo, acredita? É mesmo, cara? Eu gosto muito do nome Teófilo. Estudando no seminário, né? Ele Teófilo chega significa quando? amigo de Deus. Ele chega quando? Chega em julho. Ó, ainda dá tempo, ué. Não, já foi voto vencido. Mas talvez o Pode segundo. ser o Eu gosto Teófilo muito de Kalel, pô. Teófilo. Ah, aí, ó. Amigo de Deus. Amigo de Deus. É isso aí. E então é sobre não perder, não quero perder. Eu acho que Cristo vai governar a política quando ele governar o meu coração Exato. e eu conseguir manter o meu casamento, É isso. sacerdote da minha casa, ser um bom pai para o meu filho e não vender a minha alma para o diabo, porque afinal É na política isso. isso é cultura e a gente tem que acabar com essa cultura É maldita. de dentro pra fora, né? Que nem Daniel, quando eu falei, ele propositou em seu coração. Sim. E eu oro que você seja um Daniel Amém. na nossa nação que proposita no seu próprio coração e vai depois influenciar Sadraque, Mesaque e Abednego para finalmente tocar uma nação, que nem Amém. ele fez. Amém. Pedro, Deus te abençoe, cara. Deus Obrigado, abençoe, viu? pastor, uma honra para mim. Galera, fica aqui então mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Eu tava falando aqui com Pedro Ponce. Espero que isso tenha te edificado. Te vejo na próxima. Deus te abençoe. Let's go!